O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. Estamos no mês de outubro, mês dedicado às missões, também mês dedicado ao rosário, à oração do Santo Terço. E o Senhor nos fala de oração, o Senhor nos fala de fé. E por isso essa pergunta que Ele faz a nós: será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé sobre a terra? Meus irmãos, de que fé o Senhor nos fala nesse Evangelho? Poderíamos pensar: será que é a fé de saber que Deus existe? De saber que Deus é um ser poderosíssimo, que é um ser que não foi criado e que vive eternamente, ou seja, que não tem princípio e fim? Não é essa fé que Jesus pede de nós. Porque essa seria uma fé muito razoável. Porque saber que Deus existe, que Ele é Senhor, que Ele é Criador, isso os demônios também sabem. Isso também Lúcifer sabe. Mas ele não obedece a Deus, não ama a Deus, não confia em Deus. Portanto, não basta saber que Deus existe. A fé que Jesus nos pede é uma fé que vai muito além disso. Portanto, é a fé que suplica, a fé que confia, a fé que espera em Deus. Por isso, meus irmãos, rezar significa ter fé. Aquele que reza é aquele que mostra que tem fé. E quanto mais rezamos, mais cresceremos na fé. Mas talvez poderíamos também nos perguntar: ora, como eu posso aprender a rezar? Como aprender a fazer oração? A resposta é simples. Assim como as crianças aprendem a andar andando, nós também aprendemos a rezar rezando.
É necessário procurar a oração e buscar fazer a oração para que aprendamos a rezar. Um santo da igreja, ele dizia que gostava muito dos patinhos, né? Por que ele dizia? Porque os patos, para aprender a nadar, basta que você jogue ele dentro d'água. Pá! Joga ele dentro d'água e começa a nadar. Imediatamente. E ele diz que nós também devemos ser assim, devemos ser corajosos como os patinhos. Isto é, devemos nos jogar na água e assim nós vamos nadar, nos lançar na oração e assim vamos aprender a rezar. E sabemos que aquele que faz oração é quem sabe ser amado por Deus, sabe ser escutado por Deus, sabe que de fato Deus nos ouve e quer o nosso bem e por isso está pronto a nos dar a graça de que necessitamos. E portanto, a primeira qualidade da oração que devemos buscar é a oração de súplica. Suplicar a Deus, pedir a Deus. Porque assim como nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, os amalecitas queriam então guerrear com o povo de Israel. E aí Moisés disse a Josué: Josué, chama alguns homens e vai para o combate. E aí Moisés fez o seguinte: subiu a montanha com mais 2 de seus irmãos e começaram a rezar. A palavra diz que ele estava com as mãos estendidas, como que intercedendo por Israel para vencer o combate contra os amalecitas. E quando então a mão dele se cansava e ele não conseguia manter estendida, então Israel começava a perder a guerra. E quando ele estendia as mãos pedindo a Deus, então Israel combatia e ganhava os amalecitas. Até que os seus 2 irmãos, então, seus amigos, então manteram as suas mãos estendidas para que a intercessão e a oração fosse constante, fosse perseverante. E assim Israel combate e vence os amalecitas. Meus irmãos, eis o poder da oração. Se nós não persistirmos na oração, o mal vence. Se nós não persistirmos na oração, somos vencidos pelo mal. Padre, que tipo de mal? Pelas tentações da nossa carne, do demônio, pelas nossas fraquezas, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de esperança. Se não rezamos, se não persistimos, se não somos constantes na oração, nós vamos fraquejar, nós vamos perder. E por isso, meus irmãos, é necessário persistir. Oração de súplica. Padre, Deus ouve a minha oração? Claro que Deus ouve a oração. Padre, através da oração, eu posso mudar a vontade de Deus? Não. Não podemos mudar a vontade de Deus. Mas a oração faz com que o nosso coração, a nossa vontade, vá cada vez mais em consonância à vontade de Deus. Quanto mais rezamos, mais nós vamos nos configurando e assim conformando a nossa vontade à vontade de Deus. Padre, mas então do que adianta rezar se eu não posso mudar a vontade de Deus? A questão é a seguinte, meus irmãos: Deus, Ele é a suma sabedoria, Ele é a onisciência em pessoa, sabe de todas as coisas e por isso sabe o que é melhor para nós. Não há ninguém nesse mundo, nesse universo, que não saiba o melhor para nós do que Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. E a oração
ela é importante e necessária, porque muitas vezes Deus, Ele vai querer ouvir dos nossos lábios e do nosso coração o pedido para que Ele nos dê essa graça. Portanto, desde toda a eternidade, Deus já dispôs muitas bênçãos e muitas graças para nós recebermos. Mas para que nós recebamos essas graças é preciso pedir, e pedir insistentemente. Porque através da oração nos é suscitada a fé, nós crescemos na fé, e Deus quer que nós cresçamos na fé, e por isso Ele quer que peçamos a Ele. Ah, Padre, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe muito bem o que eu preciso. Por que eu preciso rezar? Exatamente para que você confie mais nele, para que você cresça na fé, cresça na esperança, para que você entenda que você depende de Deus, que você não é dono nem dona do seu nariz, para que você saiba que você não pode nada sem Deus. E por isso você precisa rezar e precisa pedir. Nós, meus irmãos, entendendo a dignidade da oração e a importância dela, nós entendemos que podemos ser causa de bem para nós e para muitas pessoas. Porque saiba, se você rezou, pediu a Deus, e essa graça aconteceu, foi por causa da sua oração. Talvez de oração de outros também, mas foi por causa da oração. Deus já tinha essa graça preparada. Ele queria esse benefício, mas Ele deu porque você rezou. Se você não rezasse, se você não pedisse, se você não insistisse, ia ficar lá, Deus não ia dar. Entende, meus irmãos? Precisamos pedir, rezar. Quero a conversão de alguém, quero vencer um pecado, quero alcançar uma graça, peça e peça com insistência. Não desanime na fé. Aquela viúva do Evangelho, ela insistiu, aquele juiz injusto, aquele juiz que não temia a Deus e não estava nem aí com ninguém. Ele não estava preocupado em fazer o bem para alguém, mas por causa da insistência daquela viúva, todo dia batendo na porta dele, pá, vai fazer justiça para mim, vai fazer. Aí, para essa mulher não me aborrecer mais, eu vou fazer justiça para ela. E Jesus diz: se esse juiz injusto atendeu o pedido dessa mulher, quanto mais Deus, nosso Pai, que nos ama, nos atenderá. Meus irmãos, Deus de fato nos ouve e nos atende mais ao modo dele e no tempo dele. É necessário que saibamos esperar muitas vezes o tempo de Deus. E é necessário que saibamos entender que muitas coisas que vamos pedir a Deus, Ele não vai nos dar. Padre, mas por quê? Deus é bom. Ele não vai nos dar porque isso não vai fazer bem para nós. Não vai fazer bem para a nossa alma, para a nossa salvação. E por isso sempre pedimos: Senhor, dai-me essa graça, se for melhor para a minha salvação. Dai-me, Senhor, essa graça, esse benefício, se for meio para a minha salvação. E eu já vos agradeço, Senhor. Depois do pedido precisa haver a gratidão. Senhor, eu vos agradeço porque me ouves, porque está aqui, porque o Senhor me ama. Em segundo lugar, a nossa oração, meus irmãos, precisa ser uma oração que confia plenamente em Deus. Senhor, eu confio em Ti, confio no Seu amor, confio que queres o melhor para mim. Confiança em Deus. Uma oração precisa ter a qualidade da confiança. E por fim, meus irmãos, repetimos aquela frase do Senhor: será que quando Ele vier,
na sua glória, ele vai encontrar fé sobre a terra. Se o Senhor viesse no dia de hoje, ele nos encontraria com essa fé que reza, essa fé que procura a oração, essa fé que confia em Deus, essa fé que suplica a Deus. Será que ele encontraria essa fé no nosso coração? Se nós partíssemos dessa vida hoje, Jesus encontraria essa fé no nosso coração? Peçamos a Deus a graça de crescermos na fé através da oração. E que a Virgem Maria, a nossa mãe, que nunca desfaleceu na fé, e que tinha uma vida de encontro com Deus diário, uma vida de oração, porque falava com Jesus, que é verdadeiro Deus, à sua frente, com Deus Pai, que ela nos ajude a crescer na vida de oração, e que ela interceda por nós, para que não desfaleçamos na fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.